Eu sempre gostei de comprar livros em sebos, por serem mais baratos, mas principalmente por serem livros antigos, que não sofreram muita pressão mediática e mercantilista sobre seus autores. Através desses velhos livros comprados, dois deles eu queria destacar. Um livro chamado Banquetes Mortais, de Richard Codes, lançado em 1998, e um livro chamado O Cérebro Desconhecido, de Elion Povoa, lançado em 2000. Vamos falar sobre as doenças priônicas. Dentre essas doenças estão as encefalopatias espongiformes transmissíveis. Cada vez mais o nosso mundo se avizinha em grande quantidade de doenças psíquicas e neurológicas. Dentre as doenças neurológicas, algumas aceleram silenciosamente dentro das grandes cidades. São as doenças degenerativas. E dentre as doenças degenerativas mais cruéis, temos as doenças priônicas ainda incuráveis. Internacionalmente, muitos foram e são os profissionais de saúde que se dedicaram e se dedicam na busca de soluções. Entre esses profissionais está James Parkinson, que descobre o mal de Parkinson em 1817. Em 1906, o médico alemão Alois Alzheimer descobre outra doença degenerativa que ficou conhecida como mal de Alzheimer. Em 1920, dois neurologistas alemães, Hans Creutzfeldt e Alfons Jacob, descobrem uma doença degenerativa fatal que ficou conhecida como DCJ. Na década de 1950, o pediatra e infectologista Daniel Gajdusek descobre a doença CORU. Em 2002, o nutricionista e bioquímico Elion Povoa lança seu revolucionário livro O Cérebro Desconhecido. Vamos agora começar pela Nova Guiné, no começo do século XX. Corria a década de 1950 e no interior da aldeia do povo Fore, uma doença misteriosa assolava a tribo. Dentre os maus hábitos alimentares, o canibalismo ainda continuava. Casualmente, o jovem infectologista Gajdusek estava na região e começa o socorro. Entretanto, a nova doença desconhecida levou alguns anos para ser diagnosticada como a doença degenerativa DCJ. Os nativos conheciam a doença como CORU, ou a doença do tremor. A frase antiga, atribuída a Hipócrates, nos adverte sobre o cuidado com o que ingerimos. Depois de algum tempo de estudo, apoiado nas teorias de Creutzfeldt e Jacob, Gajdusek descobre a ligação entre o CORU e o canibalismo parental. Devido a essa descoberta, Gajdusek recebe o Prêmio Nobel de Medicina em 1976. Os estudos continuavam, pois a causa da doença ainda não havia sido descoberta. O trabalho e experiência com os nativos Fores ainda continuava. Apesar de encerrado o canibalismo entre os Fores, a doença continuava intrigando os cientistas. No meio da selva, a comunicação por cartas demorava e não agilizava o trabalho. Apoiado em pesquisas de veterinários ingleses e a doença Scrapie em ovelhas, o neurologista e bioquímico Stanley Prusner se aproxima da descoberta. Apoiado em estudos de James Parkinson, Creutzfeldt e Jacob, Daniel Gajdusek e outros grandes cientistas, Prusner descobre o prion em 1982, fato esse que o levou a receber o Prêmio Nobel de Medicina em 1997. Desde o ano 1980, o mundo convivia com a estranha doença da vaca louca. Após esses estudos avançados, essa doença foi diagnosticada em 1986 como encefalopatia espongiforme bovina. O prion se apresenta como proteínas anormais que induzem outras proteínas normais a se dobrarem de forma errada, produzindo doenças.
Ainda nesse campo, foi o médico brasileiro Elion Póvoa, pioneiro descobridor de uma rede neuronial ligando o intestino ao cérebro. Assim, podemos concluir que hábitos alimentares incorretos podem produzir prions fatais à saúde.